Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Pra lá, câmera. Tudo bem? Agora nós estamos ao vivo, gravando em novas instalações. Novo estúdio. Novo estúdio, novo visual. E agora com 3 câmeras. Tem essa aqui, ó. Tem mais uma aqui atrás que não viu aí. Vamos cuidar para não derrubar aqui. Para não... Bacana. Vamos lá. Chegamos ao nosso 26º episódio, Nelson. É isso aí. Esse projeto é patrocinado, apoiado pela empresa Digital Doc. Isso aí. Especialista em gestão de documentos. Inclusive nós estamos vendendo. O meu espaço está tão caro que eu quero 2 vezes esse anúncio, no início e no final. Tô brincando. Não quero nada. Mas a Digital Doc é especialista em documentos e se sente orgulhosa em participar desse projeto. Bacana. E Nelson, o que nós temos de feedbacks dessa semana, Nelson? Olha, alguns amigos mandando recados. Eu tive um feedback muito bacana do Jorge, lá dos Morangos de Serranópolis. Ele escutou o projeto, o programa do Roberto Fernandes, e ele disse que é muito bacana. E nós vamos fazer uma gravação com eles em breve, hein? Boa. O pessoal lá da Mari, Mari Morangos, né? De Serranópolis. Bem na beira do parque lá, né? Exatamente. Bacana. Nós vamos falar sobre a trilha da onça e vamos falar sobre o projeto deles, que é os Morangos lá. Joia, eu me recordo também de alguns feedbacks do nosso mais assíduo telespectador Narciso Bernardo. De novo ele me manda uma foto assistindo em casa à noite. Então nossos 4 espectadores, ele é o mais assíduo. São 4 espectadores que assistem. Eu assisto às vezes. É mesmo? 5! 5! Recorde. Muito bem. E Nelson, quem é o nosso convidado de hoje, meu amigo? Olha só, quem está do meu lado aqui é o pastor Luzair Adilson Mendes. Ele é pastor da Igreja Luterana, da qual eu faço parte, e eu havia provocado o Luza para fazer uma gravação sobre a história de Lutero. E ele prontamente atendeu, e aqui estamos nós, na semana que antecede ao dia da Reforma, que é dia 31. Luza, seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço, obrigado por esta roda de prosa, que é muito importante. Já vou fazer a primeira pergunta. Manda bola. Eu falei para o pastor, que é uma pessoa muito bem-humorada, muito participativa na comunidade, todo mundo conhece ele por conta dessas características. Eu vou começar já com uma pergunta sobre Lutero. Lutero fazia cerveja, ele e a patroa dele. Pois bem, tinha uma fábrica de cerveja na casa dele, tanto que hoje ainda essa fábrica continua funcionando, se chama Luther's Beer, está na Alemanha. Legal, podemos comprar, inclusive, pela internet, se vocês quiserem provar a cerveja. Então, podemos mandar trazer da Alemanha. A questão da produção de cerveja não era apenas na residência dos Lutero, mas também era uma necessidade básica da época. Estamos falando da Idade Média. Temos que lembrar que em nenhuma cidade, nem de médio, nem de grande porte, existia o saneamento básico como o conhecemos hoje. Uhum. Fruto disso era que as águas dos rios, das fontes, naquela época já estavam bastante contaminadas com coliformes fecais, e não esqueçamos que a cólera era a doença da época. Então o que acontecia? A cerveja veio como algo que veio também como uma solução para o problema do tratamento da água. Lembremos que quando utilizamos a água para a fabricação da cerveja, ela passa por um processo de decantação, um processo onde as impurezas da água são tiradas para que a cerveja seja própria para o consumo. Então, de uma necessidade de uma qualidade de bebida saudável, nasce então digamos assim, essa ideia de que todo luterano toma cerveja. Não eram só os luteranos, mas dizer que pegou fácil essa. Pegou fácil, mas a população em geral das pequenas, médias e grandes cidades da época de Lutero
se utilizavam desse, digamos assim, desse artifício, que era um bom artifício, né? Então todos tinham praticamente nas suas casas. Mas não era só cerveja, ele tinha mais um negócio na casa dele que Lutero também tinha, pelo que se sabe, na sua residência, uma cancha de bolão. Gostava de um bolão. E de uma das frases mais emblemáticas de Lutero, assim, quando se refere à questão da boa bebida, cerveja, é quando ele, em um dos seus escritos, diz: das coisas da vida, uma das que mais me apraz é no final do dia sentar na varanda da minha casa e beber uma cerveja feita pela minha Catarina. Catarina era a esposa de Lutero. Dele, né? E também foi freira, junto com mais algumas. Ela havia rompido com a Igreja Católica, havia abandonado, digamos assim, o convento para se juntar a Lutero e seus companheiros no movimento da Reforma. Inclusive, elas saíram fugidas, escondidas, dentro de barris que eram onde eram levados os mantimentos para o convento. Elas se esconderam e saíram, então, para conseguir fugir. Isso. Legal. Ainda dentro dessa história da cerveja, a gente dá um pouinho de tinta nessa história, né? A gente joga, né? Mas é uma coisa que na sociedade germânica cai muito bem, assim, tem o Oktoberfest, sempre é muito... o pessoal da Alemanha, da descendência, gosta muito de cerveja ainda, né? Sim, inclusive eu. Eu gosto de cerveja. Nós, né? Mas, na verdade, as grandes festas da Igreja Luterana, elas estão ligadas ao Kerbfest. O que é um Kerbfest? Kerbfest geralmente comemora a inauguração de um templo religioso, de uma igreja. Então, todos os anos encontraram um bom motivo para tomar muita cerveja, comer muita linguiça, aqui no Brasil comer muita cuca e festejar. O Kerbfest. Aqui em Céu Azul nós temos essa festa tradicional, né? Sim. É a festa onde nós comemoramos então o aniversário da fundação de uma comunidade, uma paróquia, de uma igreja. Creio que com o tempo aqui em Medianeira também iniciaremos com esse processo, tanto que nos próximos dias aí, aliás, no dia 16 de outubro, foi realizado aqui na comunidade luterana o famoso Eisbein, que é o joelho de porco com a linguiça Bock. É uma tradição também, a parte gastronômica, né, na nossa área fala muito alto, né? É a cuca, é o Eisbein, é a cerveja, é a morcilha, temos bastante disso. Vocês estão percebendo que nós estamos se abanando aí? Tem mosquitinhos. Nós não dedetizamos o estúdio. O estúdio novo. Mas é a época, a primavera é a época. Está muito quente hoje e o ambiente que nós estamos aqui é muito agradável, aberto, não tem esse problema. Não tem jeito, assim mesmo. E veja que nós estamos num desafio, né, Nelson? Nós estamos falando em uma data que vai acontecer como se tivesse acontecido, porque nós estamos antecipando a gravação, né? A gravação. A festa foi dia 16? Foi dia 16 de outubro. Foi que vai ser, hein? Que vai ser. Na verdade, hoje é dia 10. Mas a nível televisivo é importante. Verdade. Veja que como até isso nós precisamos pensar nisso. É bacana. A gente está pegando o jeito da madeira ainda. Show de bola. Luz, mas vamos falar um pouquinho agora sobre a vida de Lutero. Isso. A grande transformação na vida dele se deu por um desencanto com a Igreja Católica da época, né? Haviam desmandos e uma divergência de propósito naquela época, né? Sim, mas creio que antes de entrar nesses desmandos é importante nós vermos um pouquinho da história anterior de Lutero. Ser padre, ser pastor não era o sonho da família de Lutero para ele. Tanto que o pai de Lutero trabalhava nas minas de carvão. No início, digamos assim, na infância de Lutero, a família de Lutero era muito pobre. E depois eles se mudam para uma cidade chamada Mansfeld, onde o pai de Lutero ele tem, digamos assim, uma prosperidade bastante grande, ele ascende economicamente e tem melhores condições. O sonho do pai de Lutero era que Lutero fosse advogado, e ele foi estudar direito. Lutero, então, tem um vasto conhecimento jurídico, digamos assim, das leis da sua época. E, estando ele na universidade,
ele é acometido de uma doença gravíssima e no caminho de volta para sua casa, ele e mais alguns amigos, um dos seus amigos foi atingido por um raio e morreu. E o raio bateu bem perto de Lutero. E Lutero, claro, estava estudando direito. Ele, naquela hora do desespero, ele grita: Santa Ana, se você me livrar desta, eu viro monge, eu viro padre. E não teve quem demovesse Lutero dessa sua decisão, desse seu, digamos assim, o susto fez com que Lutero se transformasse no reformador, tanto que historiadores hoje dividem a história do mundo antes da Reforma e depois da Reforma. Alguma coisa muito importante que a gente tem que frisar depois é o surgimento da divisão de igreja e Estado. É Lutero que faz esta primeira divisão, separando a ideia de que Estado governa este estamento e igreja está com o estamento religioso. Não se pode misturar as duas coisas. Então, o pai de Lutero ficou muito chateado com Lutero. Muito chateado, porque o filho, afinal de contas... E ele inclusive, convida alguns seus amigos e diz, olha, eu vou ser padre, vou ser monge. E os amigos tentaram de todas as formas dizer, Lutero, para de bobagem, deixa disso, não faz isso. Então ele convida 2 dos seus melhores amigos que o acompanham até a porta do mosteiro. Ele abraça os seus amigos e os seus amigos chorando e ele diz, hoje vocês me veem pela última vez. E ele entra no mosteiro e se transforma então em monge agostiniano, formado em filosofia, doutorado também, foi professor de universidade, muito capaz, tanto que a igreja... Ele era tão capaz que tanto que a igreja, na época, a igreja católica o enviou como um emissário até Roma em certa ocasião. E aí que começa toda a desilusão de Lutero. O que Lutero encontra em Roma e no Vaticano não era bem aquilo que ele esperava de uma cidade tida como cidade santa. E aí começa toda a sua revolta, todos os seus questionamentos. E, bom... E fruto desses questionamentos, também, quando você questiona, muitas vezes você não agrada. Ele começou a não agradar mais os seus bispos, o seu cardeal, e daqui a pouco também não agradava mais o Papa. Tanto que a disputa foi tão acirrada que o Papa Leão X excomunga Lutero. Ele era, digamos assim, fugitivo da justiça eclesiástica, ele teve que se esconder. E nesses seus tempos escondidos, ele traduziu a Bíblia do original para o alemão, a Bíblia inteira. Que era um grande problema. Missa, né? Esse foi um dos problemas. Ele escreve um livro em 1521 que se chama, ali depois de 521, do cativeiro babilônico da igreja. Como é que a igreja conseguia colocar os seus fiéis como cativos? E ele propunha, então, nesses seus escritos, como trazer a liberdade. Uma das liberdades que Lutero propunha na época era que a missa fosse feita na língua do povo, que o povo pudesse entender o que estava ouvindo e que também pudesse ler a Sagrada Escritura na sua língua. Fruto dessa tradução da Bíblia do latim, do hebraico, do grego para o alemão, nasce o idioma alemão que nós hoje conhecemos. Porque na Alemanha existem muitos dialetos. Eu creio que mais de 15 regiões diferentes, cada principado alemão tinha o seu príncipe e o seu idioma. Por exemplo, os meus pais vêm de uma região que se chama Hunsrück. É um alemão meio... parecido com o alemão oficial, mas que a grande maioria não consegue. Então o que acontece? Lutero assume todos esses idiomas, todos esses dialetos, e os unifica em um só alemão, que hoje é conhecido como Hochdeutsch, que é o alemão gramatical. É o oficial. É o oficial. Lutero é o fundador. Fez isso em cima ele traduziu a Bíblia, isso. Traduzindo a Bíblia, ele funda a língua alemã oficial que nós temos hoje. Bom, aí vem o que o Nelson me perguntava, que era a questão
dos problemas que Lutero teve, o que incendiou esse processo, porque realmente foi um incêndio dentro da igreja. Na época de Lutero era muito comum a ideia das boas obras. Ainda hoje, até nesse último domingo, eu preguei sobre isso, dizendo, olha, você gosta de fazer caminhada de romaria até a Santa lá de Itaipulândia? Vá, é muito bom, emagrece inclusive. Mas lembre-se que essa sua romaria você deve fazer como fruto de um agradecimento por alguma coisa. Não por pensar que você pode barganhar com Deus ou fazer com que Deus te dê alguma coisa pelo simples fato de você estar fazendo este sacrifício. O sacrifício maior foi feito por Jesus Cristo quando morre por nós. Então este era o ponto inicial, a teologia das boas obras. Lutero tinha uma das, eu até trouxe anotado ela aqui, uma das 95 teses, que é a tese 27. Lutero gostava de enfiar o dedo na ferida, ele botava o dedo e dava aquela arrodeada assim para... Pregavam futilidades humanas quando afirmavam que tão logo a moeda tinisse na caixa, a alma se elevava do purgatório. Sim. O famoso comprar o seu espaço no céu, né? O que acontecia? Na época, existia-se a necessidade, lembrando que era na época que se estava construindo também a Capela de São Pedro. E precisava muito dinheiro para isso. Então, na época, o Papa Leão X dispôs de muitos vendedores de indulgências. Lutero escutou, ouviu uns quantos destes e foi veementemente contra esse processo. E um deles, que era Tetzel, dizia: quando a moedinha cai dentro da caixinha de oferta, tua alma salta imediatamente do purgatório direto para o céu. Então, assim, você, o Nerison, eu, nós tínhamos lá o nosso avô, nosso bisavô, que não era muito trigo limpo. E eu não queria continuar com esta ideia de que o meu avô estava no purgatório, estava no inferno, que era uma dificuldade aceitar, né? Então eu podia simplesmente procurar um destes vendedores de indulgências e dizia: quanto é que custa para levar o meu avô? Me vai custar para tirar o meu avô, minha avó? Não tem como também para tirar já eu que ainda nem morri, já dá para dar uma garantida também no meu lugar? Então eu dizia: tá aqui, a cartinha essa assinada pelo Papa, ele preenchia lá o valor e você depositava e você tinha garantido seu espaço no céu. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não sei se isso não está acontecendo ainda, não na Igreja Católica, né? Mas eu ia dizer justamente isso. Hoje nós temos no mundo das igrejas, eu muitas vezes tenho dificuldade de qualificá-las como igreja, porque eu penso que são mais pequenas igrejas, grandes negócios, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Então eu tenho dificuldade de qualificá-las como igreja. Mas existe toda a questão de você comprar a sua vassourinha ungida, o lencinho não sei das quantas, a água do Rio Jordão, a pedra do Monte Tabor. E a semente que cura Covid. A semente que cura Covid. Então, são formas hoje maquiadas das mesmas indulgências. Na verdade, eu gosto muito de uma teoria de Max Weber que diz que a história é cíclica. A história é cíclica e parece que chegamos no espiral do cíclico no momento em que o povo está sendo tão ludibriado, está sendo tão estúpido de acreditar novamente que ele pode comprar o seu direito à salvação. Então isso para mim, eu tenho muito cuidado e tenho, digamos assim, uma aversão muito grande a esse tipo de mercado religioso. Então é bem complicado. Bem forte. Da época parece que está tão vivo hoje isso, né? Ou nunca esteve. Eu acompanhava agora o cidadão que era um curador lá, abençoava a pessoa, daí pegava o cartão de crédito, não sei o quê, passou no programa da Globo, no Fantástico, e pegava e ficava com o cartão deles sempre dentro da boa fé das pessoas e fazendo uso da pior maneira possível da boa fé das pessoas, né? Isso
E se você pegar uma vez e assistir o filme de Lutero com bastante atenção, em uma das cenas lá, uma mãe que tem uma filha portadora de deficiência, os esforços que a mãe faz, porque a grande preocupação da época, lembremos, não existia celular, não existia televisão, não existia internet, a grande comunicação se dava na igreja. A igreja era o centro de convívio social maior. E mais do que isso, a grande preocupação naquele tempo era pela salvação. Não podemos esquecer que nós ficamos quase 1000 anos nas conhecidas e historicamente conhecidas como Idade das Trevas, onde pouco se sabe. A igreja se fechou de tal maneira nesse tempo que pouco de história, pouco de arte, pouco de filosofia, pouco de tudo se conhece. Então, Lutero chama isso de cativeiro babilônico. 1000 anos. Já imaginou? Chama conhecida Idade das Trevas, né? E a preocupação de Lutero era justamente essa. Como eu posso alcançar a salvação? E aí eu lembro que ontem, agora olhando para o dia de hoje que estamos gravando, ontem foi dia de Francisco de Assis. E uma das frases que eu usei domingo no meu sermão foi de Francisco de Assis. Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então toda essa questão, Lutero trabalha a sua teologia justamente em cima da centralidade da salvação em Jesus Cristo e não mais em boas obras. E ao redor destes, Lutero bota 4 pilares para a sua reforma. A salvação somente pela fé, somente o testemunho desta fé está nas Escrituras Sagradas, e esta salvação é graça de Deus, e ela só é alcançada através do sacrifício que fez Jesus Cristo. Sola fide, sola gratia, sola escritura e solo Christus. Esses são os 4 pilares centrais nos quais Lutero, ao redor dos quais Lutero construiu toda a sua teologia, toda a sua filosofia, todo o seu pensamento de reforma. Eu só vou dar uma acelerada um pouquinho em alguns assuntos, Luza, porque toda esta... Você leu uma das teses dele, das, né? 95. Quando ele se deu por conta do que acontecia na época na Igreja Católica, que também depois gerou várias transformações, o que aconteceu dele gerou várias transformações na Igreja Católica. Aconteceu a Contra-Reforma, a Igreja Católica se reformou também, né? Fez a dela. Então, mas vamos falar um pouquinho do processo dele divulgar 95 teses na porta da igreja. Lembrando que dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. E era uma data muito marcante e ele sabia que muitas pessoas dia 1º e dia 2 iriam para a igreja. Então ele simplesmente foi lá e pregou as 95 teses na porta da igreja. 95 teses escritas à mão na porta da igreja, dizendo, olha... Eu penso assim. Tá, isso daqui é assim. Isso aqui é assim. Se o Papa diz que pode dar salvação, por que ele não faz de graça e tem que cobrar? Aí eu cutucou a onça com vara bem curta. Imagina o conflito que ele conseguiu armar para si frente ao seu bispo, frente ao seu cardeal e frente ao Papa. A própria família dele achou muito estranho, né? A própria família dele achava que ele estava louco no momento. Mas, bom, talvez um dos momentos culminantes foi a dieta de Worms. Deixa eu até olhar, não quero errar a data. 6 de março de 1521, onde Lutero é chamado diante de uma dieta com príncipes, com o imperador Carlos V, imperador alemão, com emissários do próprio Vaticano, onde ele é, digamos assim, inquirido, ele é questionado e ele é chamado a uma retratação. E esse evento foi onde culminou a separação deste grupo que Lutero tinha ao seu lado da Igreja Católica. E é considerado uma das 50 frases mais importantes de toda a história. Uma frase que
Lutero diz lá, ele diz, eu vou ler esta frase: não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido de erro à base da palavra bíblica ou por outros argumentos claros da razão, porque não é aconselhável agir contra a consciência. Aqui estou e de outra maneira não posso. A frase que ficou famosa é: aqui estou, de outra maneira não posso. E ali Lutero fincou o pé das suas ideias reformistas. E ali, chamaram ele para ele se retratar e enfim ele reforçou mais ainda. Ele reforçou mais ainda tudo aquilo. Bom, essas dietas aí demoravam 2 meses, 3 meses, 6 meses de discussão teológica, noite adentro. A dieta significa o momento do encontro do debate. Do debate. Isso. Que maravilha. Bom, mas o processo da reforma não terminou ali com 1517, apenas o início das 95 teses. 1521, então, como eu disse aqui, a dieta de Worms. Digamos assim, o que culminou realmente como reforma se deu no ano 1530. Depois dessa dieta, depois de vários manifestos, depois de muitos escritos, depois de Lutero ter pego a bula do Papa, feito uma reunião e disse: tá aqui ó, o que eu faço, jogou na fogueira e queimou em praça pública, a bula de excomunhão, dizendo que isso para ele não tinha nenhum sentido. Então, já que estava expulso, queimam esse negócio mesmo. Ele teve que fugir. Ele se tornou um criminoso. Na verdade, imagina, criminoso religioso, né? Arrumar uma briga com o Papa da época, que era uma autoridade indiscutível. Na verdade, o Papa, naquele tempo, o Papa também mandava no Estado. Quem colocava o rei era o Papa, quem tirava o rei era o Papa. Existe até essa união, né? Então, e por isso, com Lutero, a partir de Lutero existe, então, a separação dos dois estamentos, Igreja e Estado. E com Lutero também nasce, a partir da Reforma, na Europa, nasce aquilo que nós conhecemos hoje como capitalismo. Isso é muito importante. Inclusive, Max Weber escreve um livro que fala sobre o espírito protestante e a origem do capitalismo. É bem interessante procurar este livro. O que aconteceu em 1530? Lutero já não podia mais sair à luz, tinha que ficar escondido. Mas ele tinha um amigo muito fiel, muito companheiro, se chamava Felipe Melanchthon. E eles então escrevem o livro que hoje é um dos documentos confessionais da Igreja Luterana em todo o mundo, se chama Confissão de Augsburgo. Ele foi chamado para uma reunião novamente, uma dieta, um encontro em Augsburgo, onde ele apresentou essa sua confissão, um documento base explicando o que o movimento da Reforma entendia sobre igreja, o que o documento da Reforma entendia sobre Deus, o que esse documento que a igreja, esse grupo entendia sobre, digamos, política. Bom, é um livrinho bem interessante. E nessa reunião estiveram muitos príncipes, juntamente com o imperador Carlos V. E nessa reunião, os príncipes alemães, que apoiavam Lutero, graças ao apoio dos vários príncipes alemães, eles se ajoelharam diante do rei Carlos V, colocaram o seu pescoço e disseram: nós apoiamos Lutero, se quiser diferente, corte o nosso pescoço, pode cortar a nossa cabeça. Nós não abrimos mão, nós batemos o pé, nós firmamos um compromisso com Lutero. É aí que, inclusive no filme Lutero, é o final do filme. Quando Melanchthon volta gritando, dizendo: eles assinaram, nós vencemos, eles assinaram. Então é aí que culmina o movimento da Reforma. As 95 teses foram na igreja de... no castelo de Wittenberg, creio que foi Wittenberg, sim. 1517. É muito interessante para quem quiser acompanhar o filme. Ele retrata, o nome do filme é Lutero, tem, acho que no YouTube deve ter. Tem. E dá para acompanhar a história. E aí você começa a ver a importância da... Eu até vou dar uma conferida, né? Aqui bem certinho, né? 1517. Aqui, 1517, em Wittenberg. Eu gosto de conferir que depois que eu tive Covid, eu tenho que olhar minha identidade amanhã cedo para saber quem eu sou. Essa memória fica um pouco fraca. E a forma como ele
respeitou a igreja, foi uma coisa muito interessante. E qual foi o reflexo disso na igreja católica? Você falou que teve a contra-reforma. Isso. Exato, O que exato. aconteceu, né? A igreja católica promoveu uma série de medidas reformando justamente aquilo que Lutero estava apontando como erro. Como erro, pessoal. Expulsaram aquele que deu, digamos assim, a baliza para que a igreja se tornasse algo mais reto, mais sério. Mas ele nunca mais voltou a ser católico. Esse movimento foi conhecido como o movimento da Contra-Reforma, né? Eles perceberam que tinha pontos de melhoria, mas e foi fruto de uma briga com o Lutero, mas eles não podiam aceitar ele de volta porque, né, sabiam que precisavam reformar, melhorar, que muitas coisas que ele falou tinha sentido. Não esqueça tampouco que Lutero era da Alemanha e alemão é cabeça dura. Ele pode até admitir que está errado, mas voltar atrás é meio complicado a situação. Tem a frase, né? Teimoso não é o alemão, teimoso é quem teima com o alemão, né? Então, assim, nesse sentido, sim, a Igreja Católica, na época, então, logo após 1530, já teve um avanço gigantesco em questão de reforma. Né? Dia 31 é a comemoração da data da reforma. Exato. Para a Igreja Luterana, a nossa igreja, a denominação é Igreja de Confissão Luterana. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Isso. Olha só, o cara sabe do nome da igreja. Até, tem a Igreja Evangélica do Brasil. Né? Até no dia 25 de julho de 2024, nós teremos uma festa importante, são os 200 anos de Igreja Luterana aqui no Brasil. Né? Por isso a gente tem que saber por que a maioria dos clubes dos alemães se chamam 25 de julho. Porque é a data da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao sul do Brasil. Então, por isso que os clubes se chamam 25 de julho. A relação tua da Igreja Luterana com a católica tem um nome que vocês falam? Ecumenismo. O ecumenismo aqui na nossa cidade é muito, muito forte, né? Tem uma relação muito boa. Você já participou de missas, sim, e também teve padres que foram aos cultos. Na verdade, assim, nós hoje temos padres e pastores que simpatizam com o ecumenismo. Mas temos aqueles que também preferem ficar à margem. Aqui em Medianeira, assim, eu posso dizer com muita alegria que com o padre Leandro nós temos um diálogo muito bom, vulgo Padre Batata, e Santa Helena também com o Edivaldo. Aqui em Seranópolis, Iguaçu, também com o Sidney, nós temos um trabalho belíssimo com a terceira idade, sempre que tem encontro da terceira idade. Primeiro nós fazemos a parte religiosa, padre e pastor, e a mesma coisa também com questões de sacramentos. Alguns padres não aceitam, mas aí a gente conversa com os padres que têm um pensamento mais, digamos assim, progressista, um pensamento mais aberto, acolhedor também, né? E a gente consegue então fazer com que tudo. Então, assim, como em todas as igrejas, a igreja é feita de seres humanos, e os seres humanos por si só são falhos de uma ou de outra maneira, né? São diferentes, né? Então cada um tem a sua. Mas a questão assim do ecumenismo, ela caminha bem. Nós temos hoje o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, onde a secretária-geral é uma pastora da nossa igreja, a Rumi Bank. Às vezes gera algumas polêmicas no mundo evangélico por posturas que muitas vezes, entre aspas, dizem, mas isso daqui, não sei... Está parecendo um movimento de alguém de movimento de esquerda. Falei, olha, gente, se você não pode dizer que amar o próximo como a ti mesmo seja alguma coisa de esquerda, é aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, não podemos interpretar a nosso bel prazer aquilo que viés político. No viés político. Viés político, isso exatamente. É muito forte. Né? E tem a discussão que são feitas às vezes até o ano... O tema do ano também acontece às vezes, já aconteceu temas em conjunto, né? Sim, agora fazem 3 anos, nós tivemos a campanha da Fraternidade Ecumênica. Eu creio que são a cada 3 ou 4 anos que ela é ecumênica, é a mesma, nós trabalhamos o mesmo tema, nós fazemos cultos, missas em conjunto, inclusive eu co-celebrei na época ainda o meu grande amigo Padre Gringo, era meu amigo passava na frente da igreja, estava lá e já gritava, o alemão, onde é que tu vai?
vamos comer uma polenta, vamos fazer alguma coisa, né? E como o Valdir, na época, o padre gringo, nós tivemos assim, fizemos seminário a nível nacional, trouxemos o pessoal da CONIC, fizemos parceria com a UTFPR, com estudantes, o tema era água, preservação ambiental, e aí eu tive a oportunidade de fazer o sermão na quarta-feira de cinzas na Igreja Católica, participar da celebração da Eucaristia, da bênção das cinzas. Na verdade, a Igreja Luterana é a Igreja Católica reformada, remodelada, digamos assim, aquele Fuscão clássico que você deu uma ajeitada. Boa. Tu deu uma ajeitada, botou incrementada, mas tirou algumas coisas que você achava que não deveriam estar ali, coloca outras. Então, nesse sentido, assim, nós somos uma igreja litúrgica, nós temos uma liturgia fixa, nós primamos pela pregação racional da palavra, temos também dentro da igreja luterana um movimento carismático. Eu sou de uma vertente tradicional, litúrgica. Eu não me sinto à vontade de fazer uma pregação sem usar a minha veste litúrgica. Não consigo fazer nenhum sepultamento, nada que eu represente a minha igreja oficialmente sem a minha vestimenta litúrgica. Quer seja, e eu gosto do pretinho básico, que eu chamo, que é a batina preta com o peitilho, que são, até tem ele aqui comigo, que é isso daqui. Que significa que... O peitilho e o talar. O talar preto. O talar é o preto. É o preto. E o peitilho é o... Talar vem do grego talos, significa coberta até o talon. Significa cobrir-se de pureza. E a partir do momento que você coloca o talar, não é você que está falando, mas você está sendo usado pelo Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus. E isso daqui, muitos já me perguntaram, o que significa? Significa lei e evangelho. Eu preciso apontar o pecado através da lei, mas eu tenho que também consolar as pessoas com o evangelho, pregar a reconciliação, o amor e o perdão. Show de bola. Os dois aqui. Isso. A lei e o evangelho. Lei e evangelho. O equilíbrio que é necessário existir entre os dois numa pregação. Não posso só acusar as pessoas, eu tenho que pregar a graça de Deus. Para quem está só ouvindo o podcast, são duas tiras de pano branco que ficam no peito do pastor para demonstrar então a lei e o evangelho. Muito bacana. Luza, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Passa rápido, né? Passa rápido, mas... E assim, é muito bacana poder falar de um assunto que é tão importante para a evolução, inclusive, da própria civilização ocidental, né? Que ela transformou. Eu estava pegando aqui nos nossos insights agora, já entrando no assunto, conseguiu transformar a língua, separou Estado e Igreja e deu aspectos do capitalismo, quer dizer, uma iniciativa que partiu da revolução da ótica sobre a época da Igreja, né? Uma coisa fantástica. Inclusive a questão da propriedade privada, né? Capitalismo, propriedade privada. E o teu? Meu filho, olha a lista, né? A sequência. Mas assim, aquilo que ele comenta, dos princípios, não, principalmente da reforma da igreja tradicional, veja, o fato dela reconhecer que aquele momento que talvez ninguém nunca questionou, e quando ele passou a questionar, apresentou os 95 teses, a igreja tradicional católica, precisamos de uma melhoria e também fazer a contra-reforma, né? Então, veja que ajuda e colaboração ele deu para a igreja quando ele criou isso também, né? Então, é verdade, e uma das coisas que eu estava esquecendo, e que é muito importante, Lutero era exímio músico, e se hoje nós cantamos em 2, 3, 4 vozes, também, isso foi criação dele. Ele ajudou a separar as vozes. Ele inventou os naipes do canto. Ele inventa o canto coral. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente... ele deve ter cerca de 30 hinos e canções. Tanto que quando ele estava estudando, e ele era muito pobre naquela época, o coro no qual ele participava ia fazer serenatas nas casas dos abastados do lugar onde ele morava, em troca de comida ou de uma gorjeta, para eles se manterem. Então,
Ele gostava, cantava, tocava o ataúde, Aham. ataúde é caixão, alaúde, que é um instrumento musical de cordas, né? Mas ele cantava perto do ataúde também para fazer algum funeral, né? Maravilha. Então, maravilha. tem esse lado também. Uma boa conversa, Muito muito bem. obrigado. Dispõe. Lusa é o apelido do Luzauir Adilson Mendes, é o nosso convidado de hoje, o pastor Luzauir. E a gente fica muito feliz que você pode estar conosco aí falando desse assunto tão bacana. E como sempre, passa tão rápido, né? Que história, eu sou apaixonado por história, então eu vi assim com tanto afinco, né? Que bacana, né? Que papo muito legal, descontraído, bem bacana. Dia 31 vai ter alguma comemoração? Dia 31 teremos almoço festivo na comunidade de Jardinópolis e às 19 horas teremos culto na comunidade de Medianeira, aqui na Avenida Lagoa Vermelha, em frente ao Colégio Mondrone, com participação de coral. Teremos pelo menos 7 ou 8 canções, um bloco inteiro de coral. Legal. Será co-celebrado pelo pastor Ailton e a Da minha IELB. pessoa, da IELB. IELB é a Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Do Brasil. No Brasil. É a outra denominação. Uma é que proveio da Alemanha e outra que é uma igreja de missão que nasce no Brasil um tempo depois. Muito bem. Podcast é cultura, minha gente. Chegamos Agradecido ao pela fim. oportunidade. Bacana. Nós agradecemos muito. Eu que trouxe um monte de coisa aqui, mas não usei nada. Não Mas é precisou, tá tudo na Essa prosa que é bacana, né? Veja, você não precisa consultar, realmente está na tua essência, É está lá muito na vivo, mente, né? é vivo pra ele, vivo, né? então é bem tranquilo. Muito bem, pessoal. Agradecemos a todos pela audiência, os espectadores, nossos ouvintes. Enviem seus feedbacks, seus comentários, sugestões. Está sendo muito gostoso receber isso, né, Neves? Para nós é o que faz sentido, é ouvir os comentários, o pessoal compartilhar E isso. falar também que esses mosquitos que vocês estão vendo aqui são de Deus também, tá? Então, São não criação. estranhe. Deve ter algum sentido para isso. Mas fazem parte. Faz parte. Joia, pessoal? Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Até o próximo. mais. Valeu, pessoal. Até mais.